Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, começaremos hoje a nossa quaresma, os 40 dias em preparação para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A quaresma começa hoje e se encerra na quinta-feira da Semana Santa, quando daremos início ao Tríduo de Páscoa. Certamente você já tem conhecimento, porque já que Laranjeiras é uma cidade de tradição católica, eu falo desse jeito que cada dia eu me surpreendo, eu falando das coisas da igreja e o povo de Laranjeiras olhando para mim com cara de surpresa, como se nunca tivesse ouvido falar na vida. Vocês devem saber que a quaresma, os 40 dias, fazem memória de outros 40, melhor dizendo. Por 40 dias, durante o dilúvio, choveu e inundou-se a terra, segundo o livro do Gênesis. E nesses 40 dias, Deus purificou a terra de todos aqueles que cometiam o mal, o pecado. Então, essa memória deve nos fazer lutar contra o pecado, detestar tudo aquilo que atrai para nós a morte, a destruição, a desgraça. Por isso a quaresma faz memória do dilúvio. A quaresma também faz memória dos 40 anos da saída do povo de Israel do Egito até entrar na terra prometida. Durante esses 40 anos o povo recebeu a lei de Deus, firmou a aliança do Sinai e foi educado antes de entrar na terra prometida. Então esta memória deve ajudar com que a nossa quaresma seja o tempo de ouvir a palavra de Deus, renovar o compromisso de vida com Ele e aprender com Ele como é que se está de passagem neste mundo para alcançar a meta,
o céu. Nossa quaresma também faz memória do jejum do profeta Elias, que fugindo da morte, uma vez que Jezabel, a rainha corrupta de Israel, o tinha ameaçado de morte, ele desiste de viver, mas teve um último desejo, que acreditamos por influxo divino, de ir até o Horebe, ao Monte da Aliança, para pedir a Deus: estou aqui, eu sou o último que sobrou, me leve, não tenho mais o que fazer, desisto, esse povo não presta. Mas no meio do caminho, um anjo aparece e oferece pão e água para que o profeta se alimente. E assim ele teve forças de chegar ao Horebe e ali ele viu a Deus. Então a nossa quaresma, fazendo memória desse jejum de Elias, deve nos fazer recordar aquela passagem do Evangelho que vamos ouvir no próximo domingo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Faz memória também de outro alimento que só Deus pode dar, assim como naquele instante na vida do profeta, Deus o alimentou. O verdadeiro pão que alimenta para a eternidade, que alimenta para que possamos ver a Deus. Como não lembrar da Eucaristia, do sacramento do corpo e o sangue do Senhor, que em cada missa está à nossa disposição mais uma vez? O que significa dizer, vir mais ao encontro do Senhor no lugar que Ele escolheu. E pode ter certeza, o lugar que Ele escolheu não é qualquer um. Quando eu digo lugar, não falo apenas do lugar físico. Existem os lugares e os tempos que Ele escolhe. Vir à Santa Missa no dia do Senhor deve ser mais um apelo à nossa conversão, à descoberta de Deus. Os 40 dias da nossa quaresma também fazem memória lá do livro do profeta Jonas, quando ele profetizou a destruição de Nínive, e o povo fez jejum, penitência durante 40 dias, e assim a cidade foi salva da destruição. Deus se compadeceu daquele povo, que, dando-se conta do seu pecado, implorou misericórdia, humilhou-se diante de Deus. E diz lá que eles vestiram-se de saco e cobriram-se de cinza. Por isso que nossa quaresma começa num dia como hoje, onde recebemos as cinzas sobre a fronte, como um sinal de que, para nós, primeiramente, nós somos pó e retornaremos ao pó. Se não buscarmos em Deus, no eterno, a grande razão de vida, nós nos perdemos com as coisas deste mundo, que também viram pó. A nossa quaresma, os 40 dias, também fazem memória daqueles 40 dias e 40 noites que nosso Senhor Jesus Cristo, logo após ser batizado por São João Batista no Rio Jordão, recolheu-se em jejum e oração no deserto, antes de começar a pregar o reino de Deus. Nosso Senhor recolheu-se. Se a gente não foge de certas agitações que o mundo nos oferece, se a gente não foge de distrações que o mundo nos impõe, como querendo nos desviar de uma meta, de um caminho, nós podemos perder o rumo e corremos o risco de não somente não ter Deus, como não ter capacidade de transmiti-lo aos demais. Fazemos memória desses 40 dias, dessa primeira quaresma que nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Estaremos também nós dispostos à renúncia? Estaremos dispostos à renúncia do olhar? Os nossos sentidos serão mortificados, o nosso olhar, o nosso paladar, o nosso ouvir? Seremos capazes? Somos capazes de entender que esse tempo nos prepara para algo grande? Não apenas a celebração litúrgica quando chegar a Semana Santa, mas nos prepara para algo muito maior, que é o encontro com Deus que renova a nossa vida de verdade.
que preenche o nosso coração e dá sentido a tudo. Devemos, meus filhos, viver este tempo como um tempo de volta para Deus, de redescobrir nele o grande sentido, a grande meta. Porque se temos como meta de nossa existência outras coisas, corremos um risco muito grande de uma frustração antecipada. E queira Deus, essa frustração de fato seja antecipada, para que nos toquemos, nos demos conta de quantas vezes perdemos tempo com aquilo que não vale a pena perder tempo. Hoje o profeta Joel nos faz um apelo à verdadeira penitência, à conversão. Voltai para mim com todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Não entenda Deus como aquele vigilante com um cacetete na mão, pronto a dar uma surra em quem aprontou. Se sabemos que Deus é um Pai bom, tal como nosso Senhor Jesus nos revelou, por que a desconfiança? Por que o medo? Temor, sim. Pavor, não. Entendem a diferença? Temor de Deus é uma coisa, medo de Deus é outra. É um dom do Espírito Santo, o temor de Deus. Supliquemos, primeiramente, para que a verdadeira penitência aconteça nesse período em que nos dispomos a buscá-lo. Também, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos exorta a buscar o perdão de uma forma concreta, tal como Jesus Cristo quis que acontecesse na igreja. Somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Somos embaixadores de Cristo, não é apenas uma figura de linguagem. É bom lembrar que, conforme o desejo do nosso divino Salvador, Ele continua presente, agindo e garantindo a graça do seu perdão por sinais concretos. Esses sinais nós chamamos de sacramentos. E aqui chamamos atenção para o sacramento que tem vários nomes: sacramento da reconciliação, sacramento do perdão, sacramento da penitência, e que vocês conhecem com o nome popular de confissão. Já ouviram falar da confissão? Não? Pois é. Somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós o suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus, porque nunca sabemos ainda quanto tempo ainda nos resta nesta passagem por esse mundinho que muitas vezes nos seduz, nos ilude. No Evangelho de São Mateus, nosso Senhor propõe 3 formas da gente começar a exercitar essa volta para Deus, essa conversão. Nos exorta a não ceder à vaidade. O povo pensa que vaidade é você tomar um banho, colocar um bom perfume, ou enfeitar-se com uma joia, ou dar um capricho no cabeleireiro. No meu caso não tem jeito, é só cortar, para não ficar mais feio do que já é. Mas muita gente acha que vaidade é essas coisas. Não é não. Se fosse, Jesus não teria dito, no dia que você jejuar, capricho no visual e no cheiro, que é para o povo não perceber. Lava a cabeça, põe perfume. Eu me lembro que antigamente os mais velhos diziam que em dia de penitência não se tomava banho. Aí eu olhava assim. Aí quando a gente lê essas partes do Evangelho que Jesus diz para lavar o rosto e botar perfume, e agora? Quem estava certo, Jesus ou vovó? Mas aprendam, não se trata de religião aparente, embora
as atitudes de piedade também devam ser um sinal para o resto do mundo que não conhece Deus. E não será um sinal para o resto do mundo que não conhece Deus se ele ficar somente, se a piedade, se a fé vivida for somente escondida. A fé cultivada no coração, ela deve também transparecer. Como você fala, como você se comporta, como você age e reage, como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Começa por aí. A fé a aparecer. Nosso Senhor vai lembrar 3 caminhos: a esmola ou a prática de caridade, a oração e o jejum. A prática da caridade não deve ser apenas em tempo de quaresma, deve ser o pão nosso de cada dia de um cristão, de fazer o bem ao próximo sem esperar a recompensa, nem mesmo o muito obrigado. O jejum, que também deve estar ligado à prática da caridade. Não é uma questão de dieta, não é uma questão de cardápio, de eu deixar de tomar o café para descontar com aquela montanha sagrada no prato na hora do almoço. Jejum é eu fazer uma renúncia para que, com o resultado dessa renúncia, eu também possa socorrer os que têm menos do que eu, ou que não têm nada. Se o seu jejum não se liga à prática da caridade, ele vai se esvaziando de sentido. O outro caminho é a oração enquanto diálogo com Deus. Não enquanto rituais ou pompas barrocas do século XIX, que aqui em Laranjeiras vocês gostam muito de cultivar. Todos esses rituais devem nos ajudar a encontrar Deus. Se eles acontecerem apenas para que alguém se destaque com os dons e talentos que tem e quem sabe receber seus elogios e aplausos, então se esvazia de sentido e não passa de teatro. Lembre, como dizia São João Maria Vianney uma certa vez, ele dizia: sempre haja de forma a agradar a Deus, aos anjos e aos santos, porque eles serão sempre o teu público. Vocês entendem a frase? A gente acha que o público é aquela pessoa que está ali ao redor que vai ver, fulano é bom, olha, caba retado, Virgem Maria, eu queria ter uma pessoa assim direto. As pessoas até podem comentar, porém aquilo que está oculto Deus vê, os anjos veem, os santos também podem ver. Por isso que São João Maria Vianney falou: haja sempre de forma a agradar a Deus, aos anjos e aos santos, porque eles são o teu público, eles são os que estão te vendo. Eles são aqueles que um dia esperam conviver contigo quando tu estiveres lá, no paraíso, vendo a Deus face a face, junto com eles. Cremos nisso de verdade? Temos isso como meta de existência? Eu sei que é muita coisa para ser dita num dia só, mas isso tudo é uma palavra para que nos demos conta de que algo importante nos aguarda e que o tempo de nos preparar para este algo grande e importante começa hoje. Você está disposto a fazer o caminho? Você está disposto às renúncias que são necessárias para que você seja melhor do que esse traste que é agora? Você está disposto a fazer uma revisão de vida de verdade? Você está disposto a se desapegar de coisas que você tem guardando esse tempo todo sem nunca usar? Qual é aquela sua roupa ou seu calçado que você praticamente nunca usa e que está só ocupando um lugar nas prateleiras do seu guarda-roupa? Não é aquilo que já está se rasgando, não. É aquela roupa que você comprou, só usou 1 ou 2 vezes no máximo e não quis repetir para não ficar como ultrapassado ou como ultrapassada. É aquele calçado que está em bom estado e que às vezes quando chega na época do inverno se enche de bolor.
Ou quem sabe até a última aquisição que você fez essa semana só por impulso, porque não sabe com o que gastar dinheiro. Minha gente, tem gente assim, e não é só na França, não. Não é só na França, não. Dizem que o Brasil está em crise, mas eu vejo todo fim de semana um monte de gente enchendo a cara com cerveja na porta de casa. Dizem que o Brasil está em crise, mas no carnaval um monte de gente foi para casa de praia. Dizem que o mundo está em crise, e de fato está, mas eu vi muita gente por esses dias viver como se nunca fossem morrer. O mundo está em crise, inclusive paira nesse momento no mundo a ameaça de uma guerra. Será que vamos fazer de conta que nós não temos nada a ver com a história que está acontecendo do outro lado do mundo? Eis que o Senhor nos chama a mudar de vida. E todo o itinerário durante esse tempo de Quaresma é para nos auxiliar, para que esta mudança de vida realmente ocorra. Que a graça de Deus nos alcance, que não imponhamos barreiras a essa ação do Senhor, que desejemos realmente tê-lo como meta de nossa própria existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja louvado.